No início desta semana, um bebê de 9 meses sofreu engasgamento em uma creche. A criança teve diversas paradas cardiorrespiratórias e está internada na UTI do Hospital Pompeia. O médico Milton Bresciani aborda alguns cuidados que devem ser seguidos para evitar casos como este. Engasgos são frequentes em crianças abaixo de 1 ano de idade em função de vários problemas, né? Algumas em função da imaturidade do sistema digestivo, em que elas não têm uma habilidade completa para mastigar e não têm aí essa coordenação motora adequada e acabam se engasgando com os alimentos. Alimentos que contenham grãos, arroz, feijões, ervilhas, etc., devem ser esmagados para que se evite essa aspiração. Com a chegada do inverno, que é este período, ocorre um maior número de patologias respiratórias, causando muita tosse na criança. Então é comum refluir alimentos, principalmente leite, né? Neste caso, dessa menina foram arroz, mas o leite é o mais comum, por ser líquido e refluir com mais facilidade. Então, por isso que nesse período de 1 ano de idade é mais comum e é frequente os engasgos em crianças, mas nem todos eles, né, são assim de gravidade como foi este caso. Quais os cuidados, então, que as mamães ou também essas pessoas que trabalham nas creches devem ter? O primeiro é saber se a criança já apresenta alguma patologia de refluxo, né, ou refluxo gastroesofágico, que é o retorno do volume estomacal para a garganta, né, ou para fora, provocando vômitos. Se essa criança possui esse problema, né, deve ser tratado com medicamentos e com algumas correções posturais. Por exemplo, sempre manter-se sentada ou dormir reclinada, em torno de 30 a 45 graus. Existem algumas cadeirinhas chamadas de bebê conforto, que as mães podem ter em casa e podem ter nas creches também para essas crianças pequenas. A segunda coisa é não encher demais o estômago da criança. É muito comum, os pais gostam de ver as crianças com a barriguinha bem cheia, e aí qualquer tossidinha ou ao deitar, né, reflui esse alimento, podendo causar engasgo. Então, não encher demais o estômago da criança. Fazer alimentações mais repetidas, mais frequentes e menos volumosas. A segunda coisa que a gente pode fazer é evitar a troca da fralda logo depois que mama, pelo mesmo motivo. O estômago está cheio, ao trocar a fraldinha depois que mama, porque é comum o nenê fazer xixi e cocô logo que mama. Aí, então, a mãe quer deixar a criança limpinha, então acaba trocando logo em seguida, correndo um risco de vômitos e engasgo. Então, não trocar após a mamada, sempre antes da próxima mamada, que aí o nenê está de estômago vazio e não vai ocorrer o vômito nem o engasgo. E esmagar bem os alimentos, né, principalmente na criança abaixo de 1 ano de idade, porque eles não têm os dentes completos, eles não têm uma boa coordenação motora, né? Então, esmagar bem os alimentos, tornando eles mais fáceis de deglutir. E no caso do engasgamento, qual é o procedimento que a mãe na hora deve ter? Bom, os pais geralmente não estão preparados para isso, mas se a criança engasgou, dependendo da idade, a gente deve botar a criança de bruços em cima da mão, bater nas costinhas do neném, né, para que ele se solte o conteúdo que engasgou, né? Se a gente pega o neném de bruço na palma e bate nas costinhas, assim, para saltar aquela substância que está engasgada no pescoço, se for arroz, leite, né? Em segundo caso, faz isso repetidas vezes até a criança soltar o catarro, soltar a secreção ou soltar o alimento, né? Não sendo possível, se a pessoa tiver capacidade, não entrar em pânico, né? Se a criança está ficando azul ou escura, além de tentar fazer esse procedimento, deve aspirar as vias respiratórias, deve limpar a garganta, a boca, o nariz, se tem algum alimento, ou ranho, ou alimento, ou leite no meio do nariz. De que maneira? Chupando nas ventas da criança, como a gente diz, né? Aspirar chupando nas ventas da criança. É um pouco nojento, mas salva a vida de crianças, né? E isso não está funcionando, enquanto isso, pode ir providenciando um transporte ao hospital, pode ir fazendo isso durante o transcorrer, né, do transporte ao hospital. Mas às vezes você não está perto do hospital, né? Você está às vezes 10 quilômetros da cidade, então está fazendo essas manobras. Às vezes só o movimento de bater nas costinhas, de botar o neném de bruço, é o suficiente para desengasgar a criança. Liberando o nariz, as vias respiratórias, você já libera as vias respiratórias, facilitando a oxigenação e a ventilação. Esse procedimento de aspirar e depois deixar, ou além de aspirar, você pode também assoprar, depois que aspirou, assoprar as vias respiratórias com a boca. Claro, isso exige um treinamento para que o ar penetre nas vias respiratórias, né? E no caso da demora no atendimento, a criança pode ter paradas respiratórias, por exemplo? É que com a obstrução, né, da traqueia e do pulmão, você não ventila adequadamente, não há uma oxigenação pulmonar.
Não havendo essa oxigenação, você vai afetar todo o organismo. E é isso que leva à parada cardíaca, né? Ou à parada cardiorrespiratória. É a diminuição do fluxo de oxigênio por um tempo prolongado. Com isso ocorre uma alteração no organismo, que é a acidose metabólica, que leva a um distúrbio e, consequentemente, parada cardíaca, né? É o mesmo caso de um afogado no mar ou no rio. Ele penetra água nas vias respiratórias, não ocorre a ventilação, a oxigenação adequada, levando à parada cardíaca, né? E neste caso, provavelmente por obstrução, a criança não oxigenou adequadamente por um longo tempo e ocorreu a parada cardíaca, que foi revertida pela médica plantonista, né? Mas toda a parada cardíaca leva com consequências para o organismo, né? E essa criança poderá ficar com algumas sequelas? Tudo vai depender, sim, poderá. Vai depender da extensão do tempo que ficou sem oxigenação. Essa deficiência de oxigenação pode levar a lesões para os órgãos nobres, que o principal deles é o cérebro, né? Que é o mais sensível de todos. Então, o cérebro, coração, rins, fígado, todos eles podem ser afetados pela isquemia, que é a falta de oxigenação do órgão. E isso leva a lesões, como morte, isquemia, morte de um pequeno tamanho do órgão ou até uma extensão completa do órgão, dependendo do problema. É a mesma coisa que acontece também num infarto do miocárdio. Ocorre a falta de oxigenação devido à obstrução das artérias e leva à destruição ou morte do órgão.